Quero apresentar aos senhores a pessoa que vai falar a nós nessa noite, pastor Israel Belo de Azevedo. Ele é pastor desta igreja, é também doutor em filosofia e jornalista. E nós então vamos ter o prazer de ouvi-lo nesse momento. Espero que aplaudam depois da palestra também, se eu merecer, é claro. O tema nosso, então, é este: forças e fraquezas do otimismo. Quero, então, trazer a cada um de vocês alguns pontos para reflexão, para observação. Eu sou um quase empresário. Não sou empresário por algumas razões. Entre elas, que nos importa nesse momento, a falta de coragem. Ninguém começa um negócio sem coragem, porque não há nenhuma garantia de que vá dar certo. Por mais cuidados que tomemos, não há esta garantia. Eu quis sempre ter uma editora. É um assunto do qual eu entendo em todos os seus processos, desde o industrial ao comercial, passando pelo editorial. No entanto, para ter uma editora, eu precisaria me dedicar a ela pelo menos em tempo integral uns 5 anos, no mínimo, para então poder viver da editora. Eu nunca tive esta coragem. Como estou ainda garoto, quem sabe eu ainda a tenha. Por outros fatores. Não sou empresário, não só por este fator, mas também por outros fatores. Esse tema do otimismo me é muito caro, porque vocês conhecem um pouco desta realidade. Até hoje, aqueles livros que mais vendem são aqueles voltados para a área da motivação. E vocês sabem que o otimismo tem uma história. Ele começou fortemente no século passado com um homem chamado Dale Carnegie, que escreveu aquele livro que é um dos maiores best-sellers do mundo, sobre como influenciar pessoas. Na esteira dele apareceu um outro que eu li praticamente todos os seus livros. Um homem de Nova York chamado Norman Vincent Peale. Poder do otimismo, poder do pensamento positivo. Eu li esses livros e quero dizer a vocês que eles me fizeram muito bem. Então esse assunto vem me acompanhando há uns, com todo respeito aqui aos mais jovens, há uns 40 anos. Então eu quero tratar um pouquinho sobre as forças do otimismo, bem como as suas fraquezas. E quero introduzir, então, esse tema, dizendo oferecendo alguns, vamos chamar de axiomas. O primeiro é que nós precisamos conhecer a nossa história pessoal. Por que eu digo isso? Porque nós nem sempre conhecemos a nossa história pessoal. Alguns, por mais que nos esforcemos, alguns dos fatos sobre nossa vida jamais saberemos. Por exemplo, por que é que você torce pelo time que você torce? Uns dirão: porque o meu pai me levava ao estádio quando eu era pequenininho, ou minha mãe me deu uma camisa do meu time. Não sei se isso explica. Ajuda. Porque com tudo isso você escolhe, às vezes, torcer por outro time. Eu gosto de brincar dizendo que as pessoas trocam de esposa ou esposo, trocam de religião, trocam de nacionalidade, mas ninguém troca de time. Eu, por exemplo, torço por um que fica numa rua que é um general.
Por quê? Não sei. Meu pai torcia por um time de cepa lusitana, numa época em que o time mais entusiasmante era da área fabril do nosso município. Os mais antigos vão fazendo as associações bem clara e diretamente, né? Mas eu sou botafoguense. Por quê? Não sei. E talvez você não saiba. Eu faço essa brincadeira para dizer o seguinte: nós não conhecemos a nossa própria história. E por que é importante a gente conhecer a própria história? Nosso negócio, podemos dizer assim, precisa conhecer a nossa história como dono daquele negócio. Para que a história, então, a nossa própria história, conte a nosso favor e não contra nós. Por exemplo, se a minha história fez de mim alguém que se abate com as críticas, eu tenho que saber que eu vou lidar muito mal com a concorrência. Porque por alguma razão, meu pai, minha mãe dizia assim: você não vai dar nada na vida. E você acabou, quem sabe, acreditando nisso. Ousadamente tentou o negócio, mas de vez em quando o faturamento do mês não alcança aquilo que se esperava, meu pai tinha razão. Eu acho que eu realmente não vou dar nada na vida. Por exemplo, então é importante a gente conhecer um pouquinho de nossa própria história, de nossa própria trajetória, de nossa própria formação. Eu gosto de dizer que a nossa infância é para sempre. Está sempre a história de nossa infância conosco, e é bom então conhecê-la para que nós possamos levar bem adiante o nosso negócio. Segundo lugar, nós precisamos saber os motivos que nos levaram a abrir esse negócio. Alguns porque ficamos desempregados, é um motivo, mas tem que ficar claro esse motivo. Outros porque queremos transformar o mundo, tem que ficar claro esse motivo. Outros porque através desse negócio queremos dar emprego a muitas pessoas, tem que ficar claro esse motivo. Outros porque queremos ficar ricos, tem que ficar claro esse motivo. Qual é o motivo, qual é a razão que nos levaram a abrir esse negócio? Ou que aqueles que estão pensando em abrir, por que queremos abrir um negócio? Se as nossas expectativas não forem claras para nós, nós vamos fraquejar. Quando eu tenho a oportunidade de conversar com jovens que vão se casar, eu lhes pergunto: por que é que vocês querem se casar? E devo dizer que as respostas de muitos indicam que eles não sabem por que querem se casar. Porque alguns dizem: porque nos amamos. Bem, não é motivo suficiente para alguém se casar. É preciso ter outros motivos. Esse é o primeiro. Mas é preciso que outros motivos sejam apresentados. Então eu vou abrir um negócio que eu quero ficar rico. Não é suficiente. Porque nem todos os negócios nos tornam ricos. Por exemplo. Então isso tem que ficar claro para nós. O que nós imaginamos, o que nós esperamos, quais são os nossos desejos, que não podem ser expectativas muito baixas. Quero pagar as minhas contas com o meu negócio. Não abro um negócio, arrumo um emprego. Não é? Ou eu quero ser uma SA. Alguém aqui brincou que todo mundo que começa um negócio é um você SA. Eu quero ser um você SA, para depois tirar o você, fica só o SA. Nem expectativas muito elevadas, nem muito baixas. E terceiro, bastante óbvio, nós precisamos conhecer o nosso negócio.